E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Fábio Carille, novo técnico do Vasco. Terminou a espera para o torcedor do Vasco, Fábio Carille é anunciado oficialmente. E eu vou te dar a minha opinião, o meu feedback, se eu gostei ou não da contratação de Fábio Carille. Beleza? Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Para começar, eu quero analisar aqui com vocês os números da carreira do Fábio Carille. Treinador brasileiro, 51 anos de idade, o esquema aqui dele, a formação preferida é o 4-2-3-1. Desempenho do Fábio Carille, 178 vitórias, 47% aqui de vitórias, 104 empates, 27% de empate e 98 derrotas, 26% ali de desempenho dele de derrotas. Essa é a carreira do Fábio Carille por completo. Os melhores períodos da carreira do Fábio Carille, na real, o período de maior destaque foi quando ele surgiu, né? Ele começou no Grêmio Barueri, foi pro Corinthians, foi campeão brasileiro com o Corinthians, e aí ele teve 99 jogos, 54 vitórias, somente 19 derrotas e 26 empates. Teve praticamente sua melhor média de pontuação, 1,90. No Santos, nessa última temporada, quando ele teve na Série B e tudo mais pelo Santos, foi campeão da Série B. Ele teve 53 jogos, 31 vitórias, 9 empates e somente 13 derrotas. Não são números assim ruins do Fábio Carille, mas a gente tem que ter uma noção que é um campeonato brasileiro de Série B. Esse período todo aqui de outros trabalhos do Fábio Carille, nenhum deles teve grande destaque, nenhum deles foi um grande trabalho do Fábio Carille. Ele teve até uma passagem muito ruim pelo Atlético Paranaense, diga-se de passagem. Quais são as principais características do técnico Fábio Carille? Fábio Carille é um técnico que nunca escondeu que é um cara que joga por placares magros, assim a gente pode dizer. Fábio Carille preza muito por um sistema defensivo forte. Primeiro você arruma um sistema defensivo e depois você vai buscar fazer o seu 1-0, fazer o seu gol da vitória. Uma frase do próprio Fábio Carille é que se você tomar poucos gols, você está mais próximo da vitória. O jogo está 0-0, se você fizer um gol, você vai lá conseguir vencer. Então ele preza muito pelo sistema defensivo, que é algo que o Vasco precisa arrumar para essa temporada. Isso todos sabem. Mas uma coisa que eu quero falar aqui com vocês, cara, eu não sou fã da forma de jogar do Fábio Carille. Eu sou um cara que gosta de futebol bem jogado, gosto de time ofensivo, marcação, pressão, um jogo no qual você realmente corre riscos, mas os times que geralmente correm mais risco são os times que conseguem os melhores resultados. Dá para o Vasco ser competitivo com o Fábio Carille? Eu não tenho dúvidas disso, dá para ser competitivo. Mas você pegando o elenco do Vasco atual, não tem tantas características defensivas. O Vasco tem até alguns problemas com os zagueiros, se você pegar. Os laterais do Vasco são mais ofensivos do que defensivos. Você tem um Felipe Coutinho no seu time, você tem um Paia no seu time, você tem um Jair, você tem um Paulinho, você tem jogadores que gostam de jogar futebol com a bola nos pés. Você não tem jogadores ali que, vou te dar um exemplo, que são mais de marcação e para jogar em contra-ataque. O Vasco nem tem jogadores de tanta velocidade assim no seu elenco. Vai ter a volta do Adson, mas de resto não tem tanta velocidade assim no seu elenco. O Vasco tentou a contratação do Renato Gaúcho, buscou alguns outros treinadores, não conseguiu o acerto com esses treinadores. O Fábio Carille dando sopa no mercado, já era o nome que tinha sido especulado no Vasco há algum tempo atrás e o Vasco acabou acertando essa contratação. Eu vou torcer para dar certo, vou torcer para ser um grande trabalho do Fábio Carille, para que ele calhe a boca de todos os torcedores, mas eu fico com o pé atrás, não é um nome que me agrada. Não é, de fato, Fábio Carille não é um nome que me agrada, que me deixa feliz como técnico do Vasco. O que eu acredito que vai acontecer? Fábio Carille tem contrato de 1 ano com o Vasco. Se o Vasco, daqui a 3, 4 meses, não sei ao certo, se tornar SAF e tiver ali um dono que queira um futebol mais bem jogado para frente e o Fábio Carille estiver fazendo um trabalho bem meia boca, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no Botafogo. Quando o Anderson Moreira era o técnico, quando o John Textor comprou o Botafogo, o Anderson Moreira tinha acabado de ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Estava com um elenco bem remendado no Botafogo no Campeonato Estadual, esperando reforços. Só que o John Textor entendia que o Anderson Moreira não tinha um estilo de jogo que agradava a ele, que ele queria ver para o Botafogo. O que ele fez? Ele demitiu o Anderson Moreira e foi buscar um técnico de ponta. Como o Vasco hoje não tem dinheiro para contratar um técnico de ponta, eu acredito que o Fábio Carille tem sido mais para amenizar possíveis consequências de você não ter um técnico competente na próxima temporada e você jogar ele realmente mais para fazer vitórias magras e fazer um campeonato tranquilo. Isso é o que o Fábio Carille
pode entregar pro Vasco. Mas caso o Vasco seja vendido, existe com certeza a possibilidade do Fábio Carille ser retirado do comando técnico do Vasco, até porque como ele só tem um ano de contrato, a multa rescisória não seria tão alta. E aí sim o Vasco buscaria um técnico de ponta no mercado. Mas o nome do Fábio Carille é assim, um balde de água fria na cabeça de vários torcedores do Vasco que esperavam a mudança de postura do Vasco no mercado nessa temporada. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre o Fábio Carille. Aprovam ou não aprovam essa contratação? Acham ou não que vai dar certo? Esses são os números do treinador na carreira. Os melhores trabalhos dele, Corinthians e Santos. É aguardar, irmão, é aguardar. Não esperem um futebol bem jogado, não esperem um futebol total, não esperem dando show, espetáculo o time do Vasco. Esperem o time do Vasco jogando para vencer de 1-0, 2-0, 2-1, um placar eventual um pouquinho maior, mais largo, dependendo do adversário. Mas não esperem show, não esperem algo de diferente do Fábio Carille. Esse é o estilo de jogo dele, ele já deixou isso bem claro. E é isso, cara. Ficou nessa, abração do Francesco, nós fui!